tarde para os que ainda estão conosco. Meu nome é Lucas. Como disse, sou do Brasil. Estou aqui para falar sobre o que nós fazemos sobre as bioatividades. Tentarei dizer como esse conceito tem estado ah, tem estado circulando. Já falamos sobre essa parte, economia circular. Agora devemos especificar exatamente o que é esse conceito. Para poder fazer isso, eu trouxe a minha apresentação, dividi por temas. Primeiro, vamos ver a sustentabilidade, a renderização, o marco da criação global de políticas, depois, exatamente, a bioeconomia circular, que é um conceito novo, que foi feito, e como esse novo método vai ter influência nas nossas próprias métricas. Depois vou falar sobre as oportunidades e desafios que temos. Sustentabilidade, rendering, um acesso rápido, é um trabalho muito bom. Como o Charles disse, os Estados Unidos fazem o mesmo, calcula-se a pegada de carbono, vê-se o ciclo de vida e comparamos com outros produtos. Se esses dados são globais, qual é o nome, Charles? Muito obrigado. Bom, comparados pelos revisores, na verdade, eles têm a base de dados fantástico, análise de ciclo de vida. Não é que a gente esteja diminuindo a pegada de carbono. Talvez a nossa maior ação é reciclando nutrientes. Tenho conclusões sobre o Brasil. Quanto reciclamos? Ao redor de 15.000, 5,3 milhões de toneladas. E é isso que se produz cada ano. 1,9 milhões de toneladas de proteína pura e 32,4 bilhões de calorias em nutrientes. Digamos que a gente usa 100% da produção. A nutrição avícola, alimento avícola. Isso é o que significa. O que que é isso? Para poder substituir, teríamos que ter 2,4 milhões de toneladas, 4,6 soja, para poder substituir a quantidade que temos cada ano, 2,1 milhões de hectares. E milhões de toneladas de NPK. Estamos diminuindo e estamos economizando. Não é um assunto muito conhecido. Evitamos os vertedouros, os 25 bilhões de quilos, 30 bilhões de quilos, são 30% de todo os resíduos de uma cidade coletado por ano. Então, não é algo, não é qualquer coisa. Na Austrália, reutilizam 100 de matéria-prima per capita e são 67 quilos de subprodutos. E no Brasil são 61 quilos per capita. Quando nos perguntam, nós nem fazemos ideia exatamente.
Como nós sabemos, a maior parte do planeta é água, 75% do corpo são água, 60% dos ossos são água, e no rendering, tudo é água. Nós condensamos a água, tratamos, e depois vemos se podemos usá-la para algum outro uso, plantas ou alguma outra coisa. No final das contas, essa água purificada vai de volta para a natureza. É isso que nós fazemos e agora eu vou explicar como funciona a criação de políticas globais. É importante saber como cada país trabalha nas suas regulações e as Nações Unidas, a FAO, a IPCC, como indicam que os países devem fazer as suas próprias regras ou leis. Os países e os Estados Unidos fazem as suas próprias regras, não é uma lei internacional que seja aplicável a cada um dos países. Isso não existe. Mas até agora são os próprios países que são responsáveis. E agora, quais são os players mais importantes? As Nações Unidas, a FAO, GLIM, LIP, a Sociedade, a Academia e a IPCC. E vamos falar sobre cada uma delas. O que são as Nações Unidas no final da Segunda Guerra Mundial? Se reuniram na cidade de São Francisco, 50 países criaram as Nações Unidas para promover a estabilidade global, a cooperação, e o seu objetivo era a manutenção da paz e a segurança internacional. É por isso que foram criadas, mas depois houve o Protocolo de Kyoto em 1997 e mais um objetivo foi incluído, que era apoiar o desenvolvimento sustentável e a ação climática. E isso já está a partir de 1950 como um objetivo das Nações Unidas. E o que fizeram? Criaram a Agenda 2030, e se vocês não conhecem os objetivos, é melhor prestar atenção. Eu posso dizer que a grande maioria das ações adotadas pelos países decorrem dessa lista aqui. Então, é importante entendermos os 17 objetivos. Cada um deles tem mais ou menos 10 metas ou subobjetivos para poder definir o que queremos conseguir para determinar maior sustentabilidade na perspectiva das Nações Unidas. Depois temos a FAO. O objetivo da FAO é algo muito nobre. É bem conhecido, é conseguir garantir que todo mundo tenha acesso a suficientes alimentos de boa qualidade para ter vidas produtivas e saudáveis. Essa seria a meta. E dentro da FAO nós temos dois grupos, GLIM e LIP. LIP é o grupo técnico que desenvolve a metodologia para o trabalho com as missões ambientais, ou que apoiam as políticas e as estratégias de negócios, ou seja, são eles que criam as ferramentas, e GLIM é o primeiro grupo na FAO que vai avaliar as emissões e o impacto ao ambiente de cada uma das atividades agropecuárias. E eles fazem essa análise, e essa é a história da FAO em termos das emissões. Eu não sei se todos vocês sabem ou conhecem esta aplicação, mas eu convido vocês para pesquisar um pouco o que é isso. Tudo começou com um relatório muito polêmico
e podem imaginar do que trata. Só com o título, é a longa sombra do gado. E podem comprar o livro diretamente no endereço. E ele foi muito criticado, esse relatório, principalmente no caso do gado ruminante. Todos falavam que o metano dos ruminantes ia aquecer a terra, e tudo vem desse relatório, tudo vem daqui. Mas temos que entender o que foi feito. A FAO começou a trabalhar e criar um novo grupo chamado GLEAN em 2010. E lançaram seu primeiro relatório em 2013 e perceberam que não sabíamos como avaliar, e a incerteza sobre essas cifras era muito alta. Temos que reduzir essas cifras. Temos que ter mais precisão, mais exatidão para poder ter essa cifra publicada. E depois temos a LIP, que é a que dá o alicerce, a base dos números do GLIM. Lançaram muitos guias para calcular e mitigar da melhor maneira e para poder trabalhar melhor com as emissões. Começaram em 2016, 18 e 19 e publicaram em 2020 o guia sobre biodiversidade. Lançaram em 2023 o GLIM 3. Agora temos uma grande janela sem publicações. Qual é o problema principal sobre o gado e o metano? Agora, em novembro de 2024, publicaram esse guia. Discutiram por 4 anos para entender qual era o metano. É o CO2 para a atmosfera, a fotossíntese, os carboidratos, e uma parte que vai para energia para o gado, ou é metano e vai diretamente para a atmosfera. Depois de 20 anos, e naturalmente tem uma oxidação e volta para o próprio CO2, que é reabsorvido, e acontece um ciclo completo. Onde é que está o aquecimento? Onde é que temos o insumo de calor, a capacidade de calor na nossa atmosfera? É um ciclo natural que existiu há milhões de anos, não é nada novo. O ponto é biometano ou não é? Esse guia pode mudar se o gado é tão ruim para a mudança do clima. Bom, não é só isso. Temos também que entender que nós temos o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre a mudança climática, que é uma entidade que nasceu em 1988, que avalia a mudança do clima. Não fazem nenhum tipo de pesquisas, mas reúne cientistas da academia e da sociedade para orientar a criação e formulação de políticas para ter acesso, para que os governos possam criar as suas próprias políticas. E também lançaram guias, ou publicaram guias sobre mudança do clima. Os países têm suas próprias políticas sobre as cifras do IPCC, os guias do IPCC. Temos a sociedade, também temos a academia. Essa é a ideia principal. Sabemos que
colocado muita pressão nos políticos, eles têm que fazer as políticas. E quando a academia não se manifesta e não defende a ciência, quem é que vai vencer? Então, tudo faz parte e a academia esteja ativa para defender a verdadeira ciência. Só para dar uma ideia, por que é tão importante entender e estarmos atualizados pelo que está acontecendo? Aqui temos os números, quando podemos comparar. Temos aqui as emissões de gado no relatório de 2006, e aqui temos o último relatório do IPCC. Aqui temos 14% de emissões globais relacionadas ao gado. Agora temos 5,7%, mas isso não é só. Essa cifra ainda não é considerada no novo relatório da LIP, ou do LIP. Quando nós vemos o relatório sobre o metano, muda muito em termos do gado, do metano de gado, o biometano, que não é tão ameaçador para o aquecimento global, porque é biológico. Quando é o metano de combustão, de combustíveis fósseis, é diferente. Quando o metano é oxidado, ele vai até a atmosfera, não é o caso do biometano. Bom, eu trouxe essas informações para vocês. Por que é tão importante o IPCC? O principal ator é a indústria, depois o principal emissor, e depois temos refinação, petróleo, 7,1. 6,5 vem da construção de casas, para poder dar um sistema de resfriamento às casas. Isso é muito maior do que é causado por uma boa vida ao nosso gado. Depois os prédios de escritórios, depois transporte, e 3% vem de aviões, de barcos, etc. Depois vem o uso da terra, florestação, desmatamento. Depois vem outro tipo de agricultura. Depois vem o gado. Tirando a primeira parte do relatório do gado, seria 8,3 gigatoneladas por ano, ou seja, seria o segundo maior. Seriam as segundas maiores emissões, e não é o caso. Eu estou me perguntando se a pressão que nós temos agora é a mesma que se tivesse sido publicado naquele momento, e não é só. Vendo esse relatório, e eu aconselho que leiam, toda essa parte da indústria até o transporte, a confiança é de grande a muito grande. Quando vemos as mudanças no uso da terra, temos uma confiança baixa e a agricultura tem uma confiança média. Vamos dizer que é 50% de incerteza. 5, 0. Podemos ter 3,5, 1,6, 1,7. Qual é o número? E pode ser até maior. Qual é o número? Há muita incerteza ainda, mas eu estou aqui para falar sobre economia biocircular. Até agora, não tem nenhum país com algum tipo de relação com a economia biocircular. É um conceito totalmente novo. Vou trazer esse conceito.
Eu estou aqui me referindo ao manual, ainda não foi publicado, supostamente vai ser publicado. Eu já fui convidado, mas vai ser publicado em dezembro, ou talvez em novembro, ou fevereiro a março. É assim que vai acontecer, mas é por isso que eu não tenho a versão final, a versão inteira. Mas é o que nós sabemos até agora. E quando nós lemos a revisão pública, que nos deram para dar uma olhada, eu li cada letra. E o gado tem um papel importante na economia biocircular, bem como nos produtos que não podem ser consumidos pelos humanos e podem se transformar em alimentos com alto valor nutricional para os nossos animais. Como ouviram hoje, bioeconomia. Qual é a bioeconomia? Bom, e isso foi extraído do manual diretamente. Bioeconomia é o uso da biomassa para os alimentos e não é totalmente circular. Se fosse circular, é a produção ou geração de produtos e serviços, limitando o consumo de matéria-prima e limitando os resíduos. Mas não é limitada a biomassa. O que é economia? Biocircular é o conjunto da redução de resíduos e reciclagem de biomassa para alimentação dos animais do gado de consumo, dos animais de consumo. Então, o principal fator é a produção, uso e conservação de recursos biológicos para dar produtos e serviços em todos os setores econômicos da forma mais eficiente, respeitando os limites planetários, evitando ou prevenindo o desperdício de matéria-prima e limitando o consumo de biomassa. Eu também estou aqui referindo quatro itens, quatro pontos do glossário do manual. Nos perguntam se nós estamos reciclando resíduos ou produtos ou subprodutos. Inicialmente vai ser muito claro, mas é o que nós fazemos todos os dias. Residual é manter o valor econômico, envolve manter o valor econômico quando tem um valor é considerado um subproduto, material produzido durante o processamento, incluindo o abate de gado ou de algum tipo de produto que pode não ser o produto primário da atividade. Prestem atenção aqui. Na produção de carne, qual é o produto principal? A carne. O, os intestinos não seriam subproduto, todos são coprodutos. Coproduto da produção de gado, da pecuária, como carne, fibra, de peixes, de porcos também. E qual seriam os subprodutos que decorrem de um dos produtos? E vem no manual também. Nós temos aqui esse fluxograma que está no manual. Aqui estamos nós, como renderers, ou recicladores. Estamos aqui no abate. Podemos ter penas ou pele do animal que vai ser usado no couro. Os ossos vão para outras instalações, vão ser usadas num outro produto. Quando temos um resíduo de osso, por exemplo, é um subproduto que vai para o processo de rendering. E coletando esse resíduo, nós vamos ter um resíduo. E quando nós coletamos ganitina, por exemplo, é um resíduo, depende da origem da matéria-prima.
nós somos circulares, isso volta para o animal. Se não voltasse para o animal, então não seria uma economia biocircular. Seria uma bioeconomia, sim, mas não seria o conceito inteiro da bioeconomia circular, porque não foi usado como alimentos. Ninguém usou isso, ninguém utiliza um cão, um gato, vendendo biodiesel, por exemplo. Vamos ter um baixo uso de carbono, vai ser um uso limitado de carbono. Aqui nós temos esse ponto no guia, vai nos dar uma perspectiva, uma visão totalmente diferente sobre o cálculo de carbono das emissões. O cálculo das emissões de carbono. Bom, sinto muito, mas eu vou ir seguindo o manual. Sobre o alimento que é consumido pelo gado, 86% é considerado inapropriado como alimento para humanos. Ou seja, se nós estamos criando gado, então é grama, não tem concorrência. Há muita terra onde nós criamos gado que não seria adequado para nenhum tipo de plantação. Pode ter circunstâncias que evitariam o seu uso, pode não ter água, pode ser um terreno semiárido, então não é possível cultivar ali. Então não é sustentável? É sim, porque nós não estamos concorrendo com alimentos, nós estamos produzindo os alimentos. E tem aqui um paradigma circular. A dinâmica da competição por comida e ração é reduzida e nós estamos baseados em fluxos residuais de reciclagem de alimentos, que é essa a ideia do manual. Promover a circularidade. Se a produção será baseada nos alimentos para consumo humano, isso poderia mudar se somente é consumido pelo homem, 100% do impacto ambiental estaria aqui. Mas o que diz aqui? Diz que sementes de girassol são plantadas. Ninguém vai ter essas plantações por conta da demanda de farinha de girassol. Somente vamos plantar e se tivesse alguma demanda de azeite de girassol, não vão encontrar. Ninguém vai produzir o frango, por exemplo, de corte, porque tem muita procura de penas. Então, aqui, a alocação econômica, 88% vai para o azeite e 12% para a farinha. Se o conceito de distribuição circular surge do uso do produto, a distribuição seria de zero. E qual é o uso do produto? Vão nos dizer para mudar a análise de ciclo de vida, como nós vimos antes, para uma análise de ciclo de vida consequência. É muito mais próximo à nossa realidade, muito mais próximo. E quando eu falo assim, não falo da renderização, falo da alimentação dos animais como uma indústria completa de alimentação. Por quê? Devido a isso, a análise do ciclo de vida é linear. Vai, é preparada a terra, se utiliza, se planta, alimentamos e depois se colhe. Alimentamos o animal pode ser processado em carne e vai para as cidades. É linear. Nosso alimento é linear? Não. Primeiro temos
os resíduos do animal que podem voltar para alimentar outros animais ou para a terra. Ou, inclusive, pode-se ter, podemos ter, por exemplo, pão. O pão não será consumido pelo animal, mas é preciso produzir o pão. Essa circulação não é, não está na análise do ciclo de vida. É análise consequencial, é completamente diferente. Devemos considerar as circularidades, ou inclusive, o que é que acontece se essa maneira de utilização muda para outra forma de utilização. Então, o que é que se indica nesse relatório quando comparado o CLCA e o LCA? Pode ser utilizado para os requerimentos do consumo humano e um completo redesenho do sistema alimentar. Se essa situação ocorrer no LCA, já não são mais válidos. Não sou eu que digo isso, é a FO. É o CLCA pode avaliar melhor o impacto no setor, nas mudanças no sistema geral de alimentação. E, obviamente, o último nos dá a informação necessária para mudar o status quo. Queremos agora reduzir a pegada de carbono. Todo mundo começa a produzir leite. Na análise do LCA, não há nenhum problema, porque está sendo produzido uma pegada de carbono menor. O que acontece? Devo utilizar mais material para dar aos suínos? LCA? CLCA, sim. Está muito mais, é uma solução muito mais integral. Outra diferença que temos na Europa, que alguns países estão enfrentando, é que a indústria do biogás está utilizando os matadouros para produzir biogás. Isso é sustentável? Estão produzindo biogás, não estão reciclando nada, mas usam o LCA. Se usam o LCA, a diferença não é tão grande. Quando não se medem as consequências, aqui está a diferença entre ambas as ferramentas. E estou muito contente e tenho muita ansiedade para que isso se incorpore em todas as métricas. Não é fácil, não é simples, mas é muito mais realista, é uma forma muito mais correta. Se adaptar ao CLCA, pode mudar a distribuição de carbono, todos os ingredientes do alimento, e que sejam classificados e apropriados para o consumo humano. Esse é é o conceito para bioeconomia circular. Isso é algo muito importante. Obviamente, somos sustentáveis, uma fonte natural para cosméticos, etc. Mas no consequencial, onde usamos o nosso produto, isso é importante. Então, agora oportunidades e desafios. Como eu disse, esses dois manuais são grandes oportunidades para o nosso sistema e para todo o setor de alimentos, para que realmente se reconheça pelo que somos. Utilizamos subprodutos de vegetais, a produtos de animais, fontes animais. Tenho certeza que a guia sobre metano
vai tirar a pressão dos ruminantes. A última semana, na semana passada, eu vi esse lançamento da FAO. No sábado passado, tiveram esse manual sobre o manejo sustentável do metano nos sistemas agroalimentares. Vejam como é interessante. Já está a versão final. Estamos no mesmo momento da circularidade. Estamos aqui. Aqui temos circularidade no alimento para pets, não. É sustentável, um sócio muito importante, mas não está no conceito da bioeconomia circular. As métricas importam. Não podemos evitar as emissões de CO2. Estamos reciclando nutrientes. Quais são os desafios que temos que trabalhar? Primeiramente, temos que aprender o conceito e as métricas das recomendações da IPCC e dos que fazem as políticas. Eles devem traduzir essas recomendações da IPCC em regras, em leis. E daqui a 3 ou 4 anos é o que deve ser feito, estar pronto. Estamos no caminho certo. Isso é natural, circular e essa é a nossa essência. Muito obrigado.